Olá, pessoal. Eu estou gravando à tarde, então boa tarde a todos. Antes da gente começar a nossa aula, eu queria me apresentar para vocês. O meu nome é Joana Vitória, eu sou acadêmica do curso de Letras Português da UFP e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre intertextualidade. Eu espero de verdade que eu contribua nos conhecimentos de vocês e que qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato comigo ou deixando aqui nos comentários, que eu vou ter o imenso prazer de respondê-los. Então, a gente vai começar falando um pouco da intertextualidade na construção do sentido de um texto. Eu queria saber de você aí que está me assistindo. Você tem noção do que seja intertextualidade? Eu queria ouvir a resposta de vocês nesse momento, mas como a gente não pode, eu vou tentar adivinhar o teu pensamento. Então, bora lá descobrir o que é essa intertextualidade. No próximo slide, eu falo um pouco do que seja essa intertextualidade, mas é de maneira mais só para contextualizar. Porque uma intertextualidade é quando você está escrevendo um texto e precisa utilizar outros textos para inserir nesse que você está escrevendo. Como está dizendo aí, intertextualidade é quando se utiliza em um texto referências de outro texto para exemplificar ou argumentar algo relacionado à sua escrita. Isso acontece muito em redação, quando você está ali fazendo sua redação do Enem, você quer colocar uma citação, aí você coloca baseado no livro de autor tal, ele fala que isso é um intertexto, porque você está escrevendo um texto e está utilizando outro texto para exemplificar algo que você quer fazer ali naquele momento. Eu espero que você tenha compreendido. Mas para a gente entender essa intertextualidade, a gente precisa de conhecimentos de mundo. O que seriam esses conhecimentos de mundo? Não existe uma intertextualidade apenas nesses textos de redação, resenhas, esses textos acadêmicos mais formais. Pode existir intertextualidade até em um meme que você vê na internet, quando esse meme se refere a algum outro tema, por exemplo. Eu vou dar alguns exemplos aqui ao decorrer da nossa aula para você entender melhor. Para isso, você precisa ter esses conhecimentos de mundo. Porque imagina só, eu estou falando de um tema que você não conhece. Você não vai entender a intertextualidade, porque você não tem o conhecimento daquilo. Então, para a gente entender realmente, de fato, a intertextualidade, a gente precisa de conhecimentos de mundo, conhecimentos gerais, pelo menos um pouco do que seja aquilo, porque é através deles que a gente vai ter sentido usar as referências em algum texto. Vamos supor, eu falar sobre a ditadura militar. Para uma criança de 5 anos, ela não vai saber. Então, eu posso fazer várias referências, vários intertextos, e ela não vai entender. Mas hoje em dia, se eu falar para uma criança de 5 anos sobre o Lucas Neto, ela vai entender. Então, a gente precisa ter conhecimentos de mundo quando se trata da intertextualidade. E existem dois tipos de intertextualidade específico, que é a intertextualidade explícita e a intertextualidade implícita. Agora a gente vai descobrir depois como é que é essa intertextualidade, qual é a diferença delas duas. Mas adianto que são diferenças que vão marcar realmente. Quando você for fazer sua provinha sobre intertextualidade, você precisa lembrar bem delas, porque elas são essenciais nesse assunto. Então você precisa focar nessa parte de intertextualidade explícita e implícita. Agora a gente vai para alguns exemplos de intertextualidade, que foi que eu falei que eu ia deixar aqui alguns exemplos para você entender melhor, porque tudo a gente vê na prática. Existe intertextualidade na linguagem verbal e não verbal. Mas, professora, o que é verbal e não verbal? Vocês sabem que a linguagem verbal é encontrada em textos escritos como resumos, resenhas, poemas. Tudo que for escrito é linguagem verbal. A não verbal é o contrário. Tudo que não for escrito é não verbal. Ou seja, se você está assistindo a uma imagem, se você está vendo algum desenho e não tem nenhum tipo de escrita, você está só ouvindo e vendo, é uma linguagem não verbal, tá certo? Uma foto é uma linguagem não verbal, um cartaz, um pôster, são linguagens não verbais. E aqui eu coloquei um exemplo, Canto de Regresso à Pátria de Oswald de Andrade. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar.
os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Agora vamos aqui. Esse é um exemplo de intertextualidade na linguagem verbal, encontrada no poema de Oswald de Andrade. E aí eu queria saber, ele faz referência a que texto? Quando a gente escuta assim, minha terra tem palmares, a gente já lembra de outra coisa, pelo menos eu lembro. E se você faz leitura, poemas, se você tem esse conhecimento geral, como eu falei que a gente precisava ter, você vai lembrar de outro poema, que é aquela minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás. Esse Oswald de Andrade, ele pegou desse outro poema e fez tipo uma paródia nesse aqui, porque como vocês estão vendo, ele é diferente. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. E o poema original, o início dele, era minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, você precisava conhecer esse outro poema para entender a referência que esse daqui está fazendo. Tá certo? E faz referência ao poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, em formato de paródia. Você encontra muita intertextualidade nas paródias, tá? É muito comum. A paródia é a pura intertextualidade, para falar a verdade, porque você vai precisar de outra música, de outro filme, de outro poema, para fazer uma paródia. A paródia é justamente isso. Então, é bem comum você encontrar intertextualidade em paródias. Agora a gente vai ver um exemplo aí de intertextualidade não verbal. Como eu tinha dito, a não verbal pode ser encontrada em memes, pinturas, desenhos, pois ela não utiliza nem a escrita, fazendo uso apenas de imagens e símbolos. E aí, como todo bom estudante deve saber, quem foi a Mona Lisa, né? Que é uma pintura de Leonardo da Vinci. E aí a gente vê o quadro original, a pintura original, e ao lado a gente vê ela tirando uma selfie. Tá fazendo referência ao quê? Às blogueiras, tá fazendo referência ao que a gente tem hoje na atualidade, que é a gente tirando selfie, e aí tem a Mona Lisa fazendo isso. Então é uma referência. Agora me fala, será que uma pessoa que não conhece de jeito nenhum a Mona Lisa vai entender uma referência dessa? Não. Ou então alguém que não conhece o mundo digital, né? Um idoso, alguma pessoa assim que não tenha contato nenhum com o mundo digital. Vai entender o que essa pessoa está fazendo? Se a gente pega uma pessoa lá do século XX, vai entender? Não, entendeu? Então não tem como a gente entender o que é a intertextualidade sem ter alguns conhecimentos de mundo. E como eu coloquei aí embaixo, né? Isso é um exemplo de intertextualidade na linguagem não verbal, que faz referência ao quadro Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Então tá bem explicitado aí para vocês que é uma referência a uma pintura. Quem não sabe quem é a Mona Lisa não vai entender. Então é por isso que aqui no outro slide é uma categoria assim principal, por isso que está até no primeiro slide, que para entender a intertextualidade, a gente deve ter conhecimentos gerais. Mesmo que você não conheça realmente o assunto, mas se você tiver um pequeno conhecimento que seja, você vai entender o que a gente está querendo passar. E como eu disse nas paródias, tem muito disso, né, da intertextualidade. Nos memes da internet, então, você encontra muita intertextualidade. Agora, quando vocês forem pesquisar, quando vocês estiverem navegando na internet, que vocês verem algo que vai relacionar outro, vocês vão lembrar dessa intertextualidade. E vocês têm que lembrar que a verbal é a escrita e a não verbal é aquela que a gente não lê, mas apenas visualiza, né? Ou por imagens como essa daí, ou por símbolos, etc. Agora a gente vai entender a diferença dessa intertextualidade explícita e a gente vai entender a diferença da intertextualidade implícita. Vou começar aqui pela explícita. É o tipo de referência feita de maneira direta. É mais facilmente percebida, pois marca a fonte do texto original que se utilizou como exemplo para a escritura atual. Então vamos lá. Professora, o que é uma referência mais direta? É quando você está lendo e o autor do texto já fala assim: o livro é do autor tal, e nele fala, aí entre aspas, aí escreve a frase lá do livro que ele está querendo ressaltar. Aí você vê que ele já está sendo direto.
ele já está dizendo de quem é o texto. Ele já está te informando que ele pegou um texto de algum lugar. Que nem nesse exemplo aqui, ó, citação do dia. A argila fundamental da nossa obra é a juventude. Nela depositamos a nossa esperança e preparamos-la para tomar das nossas mãos a bandeira. Che Guevara. Isso é um exemplo, porque ele está mencionando já o autor. Ele está mencionando que essa frase é desse Che Guevara. Não sei nem se o nome dele é assim, mas. Então, é sobre isso, entendeu? Quando você vê uma citação, ou quando você vê algo que o autor já menciona a fonte, normalmente vem entre dois pontos, que ele coloca o autor tal fala no livro. Aí ele escreve lá. Então aí você já percebe que é uma intertextualidade explícita, porque ele está explicitando logo de cara que ele está pegando de algum lugar. Esse exemplo aqui do slide anterior, que ó, Conto de Regresso à Pátria de Oswald de Andrade, é uma intertextualidade explícita, porque ele já está te mencionando aí que esse é um conto de Oswald de Andrade. Agora, se não tivesse nenhuma parte aí, se ele não tivesse mencionando que o conto é de Oswald de Andrade, você não ia saber de quem era o conto. Então, você teria que ter realmente um conhecimento bem aguçado para saber que está fazendo referência ao conto dele. Então, aí a gente já tem outro exemplo de intertextualidade explícita. E aí, deu para entender? Será? Queria estar lendo os pensamentos de vocês. Será que vocês estão entendendo? Mas eu acho que sim, que está bem fácil de entender. E eu peguei esse assunto, turma, justamente porque é um assunto bem legal de se entender. E como a gente está aqui com a turma do 9º ano, a gente precisa fazer algo bem dinâmico, porque esse é um assunto que vocês vão ver muito no ensino médio. E isso ajuda muito também na questão da redação do Enem, porque só o que a gente utiliza na redação do Enem são coisas relacionadas à intertextualidade. E aí você já sabendo disso, já vai ter uma noçãozinha do que seja quando você for ouvir lá no ensino médio, tá certo? Agora a gente vai para a intertextualidade implícita. O que é essa intertextualidade implícita? Ela é basicamente o contrário da explícita. A referência não é feita de maneira direta, portanto, fica mais difícil saber a fonte original e entender que há uma referência sendo feita. Para isso, eu preciso conhecer a fonte original e reconhecer por conta própria a relação existente. Ou seja, aí ele realmente quer dificultar a tua vida. Quando você encontra uma intertextualidade implícita, você precisa ter o conhecimento geral que eu venho enfatizando aqui para vocês. Você precisa ter. Então, aí, eu vou visualizar aqui no outro, porque aqui está meio pequeno. A gente vê o quadrinho da Turma da Mônica, que ela fala: espelho, espelho meu, existe uma garota mais linda do mundo, mais linda do que eu? Aí o espelho fica com aquela cara e responde: nesta tira não. Ou seja, a gente lembra do quê? Da Branca de Neve, porque aquela madrasta dela perguntava direto para o espelho, né? Quem era a mulher mais linda do mundo? E o espelho sempre dizia que era ela. Então, para quem nunca assistiu Branca de Neve, não vai entender a tirinha da Turma da Mônica. Mas como é um conto bem conhecido, né, o conto da Branca de Neve, a gente sabe que está fazendo referência a esse filme, a esse conto de fada. Então, isso é bem interessante, porque na intertextualidade explícita, fica muito fácil, você sabe que ele está fazendo referência ao autor e tudo mais. Aqui, nessa intertextualidade implícita, você precisa ter esse conhecimento. E isso é bem engraçado, porque você vai precisar de você mesmo, de toda a sua vivência, de tudo aquilo que você tem em mente, né, conhecimentos gerais, para entender. Então, alguém que nunca ouviu falar de Branca de Neve nunca vai saber o que é a Turma da Mônica. E até quem não conhece a Turma da Mônica vai ficar um pouco confuso, tipo, quem é essa pessoa? Entendeu? Os jovens de hoje, infelizmente, não têm esse contato, né, com os livros, muito mais na internet, mas a Turma da Mônica é um clássico, né? É muito difícil alguém não saber quem é a Turma da Mônica. Eu espero que não esteja fazendo interferência no meu fone de ouvido. E baseado nisso, a gente entende que a intertextualidade implícita vai depender muito do conhecimento da pessoa.
nunca vai ser tão fácil assim que nem tá aqui nesse exemplo. É porque eu tô sendo boazinha com vocês. Mas vocês vão ver muitos exemplos aí de algumas intertextualidades que não vai ser tão fácil assim de entender, porque você vai precisar de um conhecimento. E aí vai que não seja um conhecimento que você tenha. Aí você vai precisar forçar um pouquinho, dar uma pesquisada, por isso que é sempre bom fazer muitas leituras, assistir muitos filmes, porque aí seu conhecimento vai expandindo, vai se aguçando. Isso ajuda também até na hora de você fazer alguma redação, alguma resenha, algo do tipo. Então isso é bem importante. Deu para entender, turma? Será? Porque é um assunto bem fácil, bem legal. Eu estou tentando ser bem boazinha, trazendo exemplos aqui bem facinhos para vocês, porque o que importa aqui hoje é vocês entenderem. E eu quero saber aqui de vocês, se vocês conhecem, já ouviram falar de intertextualidade, se vocês têm dificuldade nesse assunto, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todos, vou visualizar todos também, tá bom? E aqui eu coloquei alguns tipos de intertextualidade. Mas, professora, que tipos são esses? Eu mencionei alguns durante a aula, mas aqui são os tipos de intertextualidade mais comuns que a gente observa no meio acadêmico, no meio da escola, certo? É a epígrafe, que é o trecho de outro texto colocado no início de uma obra. Então, não sei se quando vocês leem alguma coisa que começa no livro tal, o autor menciona, isso é um epígrafe, entendeu? E a gente vê muito, às vezes, em livros, romances, redações, é só o que tem nesse mundo de leitura, de escrita, de livros, no mundo da literatura, a gente encontra muitas epígrafes. A citação foi o que eu mencionei, que é o trecho de outro texto citado com a fonte original, que traz ideias que também serão abordadas no próprio texto. Não há modificações nesse texto. Tipo assim, a epígrafe, ela não necessariamente precisa que a pessoa que esteja escrevendo mencione a fonte original, mas já na citação você é obrigado a colocar uma fonte original, certo? Que nem nesse exemplo aqui, ó. Canto de Regresso à Pátria de Oswald de Andrade. Aqui é uma citação, porque ele está citando a fonte original. E outra coisa é que a citação você vai colocar no texto, mas você vai ter que falar dessa citação. Por que, que você colocou? Por isso que ela é muito usada em redações, porque é justamente para o estudante, quando for fazer a redação, ele coloca a citação lá e aborda, né, depois que ele coloca, ele aborda por que, que ele colocou aquilo. O que é que aquilo tem de referência naquele tema. Eu vou dar o exemplo da minha redação no ano de 2019. Eu fiz citação com a série Cine Hollywood. E aí eu coloquei, baseado na série Cine Hollywood da TV Globo, aí contei um pouco da história da série para quem fosse ler entendesse, e depois coloquei, trazendo para a realidade, isso é muito parecido, não lembro ao certo o que eu coloquei, mas eu tive que explicar o motivo de eu ter colocado. Eu lembro que no tempo o tema foi sobre o acesso ao cinema. E foi um tema super legal, porque muita gente conseguiu uma nota alta. E aí essa série Cine Hollywood tratava bem disso. Era um cinema na cidade do interior. E aí ficava aquela difusão entre cinema e TV, qual era o melhor. Então coube muito bem, encaixou muito bem, né, nessa proposta de redação. Muitos alunos também usaram a citação perdão, gente, é porque aqui vocês sabem, né? Às vezes acontece algum barulhinho. Mas utilizaram muito a citação da Elana, do Big Brother, no tempo estava passando, Big Brother. E aí utilizaram a citação dela porque ela nunca tinha visto o cinema, ela nunca tinha ido ao cinema. Então foi bem interessante, porque coube certinho também naquele tema. E aí, depois da citação, a gente pode ver a paráfrase, e assim como a citação, é uma referência direta a ideias discutidas em outro texto. Porém, é a reescrita desse trecho nas próprias palavras do autor do novo texto.
também faz referência da fonte original. Ou seja, a paráfrase é um pouquinho diferente da citação. Por quê? A citação, quem está escrevendo vai contar de exato assim, o que é a fonte original. Já a paráfrase, ele vai contar com as suas próprias palavras. Eu posso até ter utilizado na minha redação, não a citação, mas a paráfrase, porque eu contei com as minhas palavras o que acontecia na série. Então, pode ser que tenha sido a paráfrase. E também faz referência da fonte original. Aí a tradução. É a passagem de um texto de uma língua para outra língua. Então, tradução é basicamente isso. Nos filmes, é uma intertextualidade quando você está assistindo um filme legendado e você está lendo ao mesmo tempo. Isso é a tradução daquela língua. A alusão, referência indireta a outros textos pelo uso de elementos simbólicos. Existe muito a tal da alusão histórica, não sei se você já ouviu falar nessa palavra. A alusão histórica é quando você traz em um texto coisas que aconteceram no passado. Por exemplo, no ano de 1964, no Brasil, no período de Getúlio Vargas, houve. Aí, não sei nem se era o período que ele estava governando. Desculpa aí se eu errei o ano, mas enfim, eu acho que vocês conseguiram entender. Isso é o tipo de alusão histórica. E uma paródia é reescrita de outra obra de maneira cômica e irônica com o intuito de divertir ou criticar. A gente tem muitas paródias no mundo aí, que às vezes a gente não consegue nem ter noção de quantas, e normalmente de duas a uma. Ou ela quer criticar algum assunto, ou ela quer divertir quem está ouvindo, quem está lendo. Enfim, a paródia é justamente isso. Ela é muito cômica e irônica, porque ela às vezes traz um assunto relevante e coloca ali com outras palavras de maneira que engraçada, que faça a gente até entender melhor daquele assunto, né? Existem muitas paródias por aí. Tenho certeza que você já ouviu alguma. E se tu nunca tiver ouvido uma paródia na vida, deixa aqui nos comentários que eu preciso te mandar uma paródia para tu ouvir. Então, a paródia, gente, é a intertextualidade pura. Ela tá pegando um texto e tá fazendo outro texto. Ela é a intertextualidade pura. E aqui eu passei uma atividadezinha para exercitar com vocês. Eu ia deixar essa atividade para casa, mas ela tá tão fácil que eu decidi fazer com vocês. Porque eu sou uma professora boazinha, tá? E vamos lá. O que é essa atividade? Está parecendo uma atividade do pessoal do terceiro ano do fundamental. Caracterize os exemplos abaixo de implícito ou explícito, utilizando os conhecimentos aprendidos na aula. Eu queria tanto ouvir o pensamento de vocês para saber o que é que vocês iriam colocar aí, mas vamos lá e na letra A. Pepino maluquinho, o mais levado da hortifruti. Quem é que não conhece um menino maluquinho? Me fala, só se for as crianças de hoje em dia. As crianças de hoje em dia realmente não iriam saber. Então, para quem conhece o menino maluquinho, sabe que essa hortifruti aí é uma referência desse desenho. Quem não sabe, o menino maluquinho era um desenho, certo? E aí é uma propaganda, é um estilo propaganda. Então, também nas propagandas você vê muita intertextualidade. Não foi mencionado durante a aula, mas você vê muito. E aí tá, pepino maluquinho, mais levado da hortifruti. Porque o menino maluquinho era o mais levado da turma, do desenho. Então, a gente pode caracterizar ele de implícito ou explícito. E aí? Vamos fazer o seguinte, para eu saber de verdade se vocês realmente aprenderam, eu vou fazer a letra A e a letra B com vocês, e a letra C e a letra D, vocês vão ter que responder nos comentários para mim. Vocês colocam letra C, é implícito, é explícito, letra D também. E aí você pode até colocar embaixo, se não for pedir muito, a explicação, por quê, né? Porque é sempre bom a gente saber o porquê. Então, pepino maluquinho é uma intertextualidade. Tan, 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 tan. É uma intertextualidade implícita, minha gente. Porque em nenhum momento ele menciona aí o menino maluquinho. Em nenhum momento ele coloca assim, com base no desenho Menino Maluquinho, vamos apresentar a propaganda O Pepino Maluquinho. Não, não tem. Só tem Pepino Maluquinho e acabou. Então, para quem
sabe quem é o Menino Maluquinho vai entender de cara essa referência, mas para quem não conhece, infelizmente não vai entender. Então aí a gente tem uma intertextualidade implícita, tá? Eu queria muito escrever na linha, mas não tem como, né? Não tem como editar aqui na hora. Agora, letra B. A gente vê aí que é um poema, né? Eu acho que é um poema. É um poema ou é um trecho de um livro. E aí diz: quero deixar aqui minha gratidão aos mestres que, através de seus livros, me permitiram repetir as boas doutrinas, ainda quando não lhes sigo as pegadas, permaneça a meu preito de reconhecimento. É como se fosse um poema, né, gente? É um trecho de um livro, tá aí, ó. Bechara, 2001, página 17. Deve ser algum trecho de alguma fala, de algum livro. E aí ele está especificando a fonte. Já está colocando aí, Bechara 2001, página 17. E aí? Isso tem cheirinho de quê? Tem cheirinho de intertextualidade explícita. Tá na cara. Quando você olhar e tiver na cara a fonte do autor, você lembra, explícita. Não tem erro, tá? Não tem como se confundir. Explícita tá na cara. Implícita, eu vou ter que pensar um pouquinho se eu realmente sei, se eu tenho conhecimento sobre aquele assunto. E aí tá muito fácil, gente. Letra A, intertextualidade implícita, e letra B, intertextualidade explícita. E aí a gente tem aí a letra C e a letra D para vocês. Tá muito fácil, então vou deixar como tarefa para casa aí. Botem aí nos comentários do YouTube, porque eu quero saber a resposta de vocês. E eu vou só ler aqui para vocês verem, né? A má educação consiste especialmente nos maus exemplos. E aí, no finalzinho tem máximos. E na letra D tem o diabo veste Prada. E o quiabo veste Prada. O que será? Então, tá bem facinho de vocês entenderem, né? E baseado nisso, nessa atividade, eu queria mostrar para vocês algumas referências aqui que eu utilizei para fazer esses slides. Na Escola Kids você vai encontrar muitos exemplos também de intertextualidade. Utilizei algumas imagens e eu deixei bem claro aí, ó, nessa última referência, o livro Koch, que eu indico demais para quem está estudando intertextualidade. Leia esse livro, é muito interessante. Esse livro é recheado de conhecimentos. Então, se vocês quiserem, eu posso até estar deixando o link para você ler. E é muito interessante, gente. Vocês precisam ler esse livro, principalmente para quem está estudando sobre esse assunto. Ele é riquíssimo em vários exemplos. E eu queria, desde já, agradecer imensamente se você assistiu até aqui. Eu quis trazer um slide mais curto para a aula não ficar tão cansativa, porque eu sei que hoje em dia, para a gente gerar um tempinho para assistir uma aula, é complicado, né? Principalmente com a internet aí. E eu espero que vocês todos estejam bem, tá? Eu espero que eu tenha contribuído demais para você nos seus conhecimentos, que você consiga tirar uma nota boa, porque o importante não é você decorar o que é implícito, o que é explícito, é você aprender, porque isso a gente leva para a vida. Vocês vão ver, quando você estiver lá na universidade, vocês vão se deparar com isso. Então, vocês realmente precisam aprender essas pequenas coisas importantes que às vezes aparecem no caminho de vocês. E eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, pode me chamar aqui nos comentários. Eu também posso estar deixando o meu e-mail para vocês entrarem em contato comigo. Qualquer coisa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E, por favor, deixe aquele like se você gostou da aula, tá? Não esquece de deixar nos comentários a resposta da atividade e se inscreva no canal para mais aulas como essa. Então, fica aqui o meu agradecimento e uma boa tarde. Eu acho que eu vou postar esse vídeo de tarde. Caso eu não poste de tarde, boa noite ou bom dia, tá? Então, fiquem com Deus, se cuidem e que a vacina chegue logo.